Como a irmã Mirani falou, né? Essa noite nós vamos estar falando sobre vocação. Aprendendo sobre vocação com o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um grande profeta. Todos nós conhecemos, já lemos com certeza o livro de Isaías. E quem foi esse homem? Esse grande homem de Deus que nos inspira nesta noite com relação à sua vocação. Gostaria de falar algumas coisas sobre Isaías, né? Isaías foi profeta em Jerusalém durante 40 anos da sua vida. Durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O nome de Isaías significa o Senhor salva. E isso é providencial. Se Deus o colocou naquela posição para falar àquele povo da necessidade de que eles tinham de salvação, acho que todas as vezes que o profeta abria a boca e alguém de lá dizia assim: não queremos te ouvir, Isaías. Com certeza, ao mesmo tempo eles estavam dizendo, porque eles sabiam que o nome de Isaías significava o Senhor salva. Então eles diziam: vocês não querem ouvir sobre salvação? Então Deus, de todas as formas, ele tentava falar, ele tentava comunicar da sua graça às pessoas, ao seu povo. E ele comunicava através daquilo que ele mandava Isaías falar e através do próprio nome de Isaías. O Senhor salva. O Senhor salva. Nós encontramos no livro de Isaías a menção de 2 filhos de Isaías. Talvez ele tenha tido mais, mas a Bíblia fala de 2 filhos. Provavelmente, a mulher de Isaías era também uma profetisa. E ela teve esses 2 filhos com Isaías, né? Isaías fazia parte de uma família de status. Não era qualquer um do povo. Isaías, ele era parente do rei Uzias. Ele conhecia a vida pública, obrigada. Ele conhecia a vida pública daquela cidade, daquela nação, sabia das dificuldades, sabia de tudo que acontecia naquela cidade, naquele país, não é? Ele sabia que o povo vivia uma situação de afastamento de Deus, porque eles se voltaram para necromancia, feitiçaria, eles eram agoureiros, adoravam falsos deuses, ou seja, eles fizeram tudo aquilo que Deus tinha dito: não façam. Tudo aquilo que Deus tinha insistentemente falado ao povo de Israel: olha, presta atenção, fala para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, fale, não canse de falar. Se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou abençoar vocês. Se vocês não adorarem outros deuses, eu vou estar com vocês. Vocês comerão o melhor da terra, vocês serão um povo riquíssimo e abençoado. Mas chega um determinado momento da vida do povo ali de Israel, que eles se voltam totalmente contra Deus. Isaías também foi o profeta que profetizou sobre o nascimento de Jesus, né? É esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aquele que disse: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi esse grande homem, esse grande profeta, cheio de coragem e fidelidade inabalável diante de Deus. É sobre esse homem que nós vamos estar falando um pouco essa noite. E a autora dessa lição, ela nos leva a meditar um pouco sobre 5 grandes lições que nós podemos aprender com Isaías, com relação à vocação de Isaías. Então vamos lá, vamos começar essas 5 lições, né? A primeira delas é responder à santidade de Deus, apesar da nossa pecaminosidade. Isso está em Isaías 6, de 1 a 3, e eu vou lendo em cada lição que a gente vai aprender, eu vou ler o trecho referente a essa lição que nós podemos aprender com o profeta Isaías. Então, Isaías 6, de 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles repetiam insistentemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia fala que Isaías naquele dia tinha ido no templo. E ele teve essa visão. Ele teve esse encontro com Deus. Ele viu essa visão impactante da santidade de Deus. Um Deus, ali ele pôde ver um Deus que realmente era santo, santo, santo. E diante daquela visão, ele não teve outra reação, a não ser rever a sua vida, olhar para dentro de si e ver que ele era pecador. E que ele precisava de Deus. E de que ele não era nada. E que ele precisava da misericórdia de Deus naquele momento. Isso levou ele a considerar tudo aquilo que ele era. Lá na frente ele vai dizer assim, quando ele está diante de Deus, ele para e faz assim: ai de mim, eu sou pecador. Ai de mim, eu não tenho condições de estar diante de um Deus santo, 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 o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Isaías fica como que aterrorizado. Imagine se você estivesse lá, diante dessa visão. Só se imagine lá. A Bíblia fala que, nesse momento, diz que o limiar do templo tremia, saía fumaça, era uma coisa assim que Isaías ficou aterrorizado. E automaticamente ele olha para dentro de si e vê que eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Contemplar a santidade de Deus deve gerar em nós esse desejo de mudança. Também porque não adianta só, única e exclusivamente, você olhar para Deus. Muita gente aí fora olha, mas tem um olhar: existe um Deus grande, um Deus que fez todas as coisas. Mas esse olhar aqui de Isaías foi um olhar onde ele realmente contempla a santidade, contempla quem Deus é e como ele é pequeno, como ele é pecador e como ele precisava da misericórdia e da graça de Deus na vida dele. E isso deve gerar, e esse contemplar Deus deve gerar também isso nas nossas vidas. Se nós nos encontramos com Deus, nos colocamos diante da presença dele, e a presença dele não gera em nós esse sentimento de que somos pecadores, de que necessitamos de Deus e de que nós precisamos de mudança, tem algo de errado. Então nós não estamos contemplando Deus. Nós precisamos contemplar Deus. E esse contemplar de Deus, isso vai moldar o nosso chamado e o nosso serviço. Perceba que muita gente quer fazer algo para Deus sem antes se deixar moldar, transformar a ação de Deus na vida dessa pessoa. Ela quer de imediato fazer. Eu posso fazer algo para Deus, mas como é que você está? Você se colocou diante de Deus, você reconheceu quem você é, você sabe das suas limitações, e Deus, porque Deus Ele quer usar as nossas vidas. Assim como Ele usou a vida de Isaías. E Isaías respondeu ao chamado dele. Deus quer usar as nossas vidas. Em segundo lugar, nós podemos aprender com Isaías que aceitar o chamado apesar da insegurança. E em Isaías 6,5 vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu acho interessante quando Isaías fala isso, ele diz, ai de mim. Ele não começa dizendo assim, ai de mim, eu estou perdido, porque eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Ele não começa assim. Ele começa dizendo assim, ai de mim, que eu sou pecador. Ele se vê primeiro.
Ele vê a fragilidade dele, ele vê o pecado dele, ele vê a situação em que ele estava vivendo, e ele reconhece as impurezas e se coloca à disposição de Deus para ser transformado. Quando às vezes a gente chega diante de Deus, a gente vai orar, pode acontecer isso, né? A gente começa a dizer: Deus, tem misericórdia daquele irmão. Deus, tem misericórdia de fulano. Vive fazendo tanta coisa errada. E a gente nunca lembra da gente. Não é verdade? A gente nunca lembra de que é para a gente parar de olhar para o outro, né? E olhar para a gente mesmo. Fazer isso que o profeta fez, que Isaías fez. Olha, ai de mim, eu estou perdido. Meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou o primeiro de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele pede ali misericórdia a Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos sentimos também inseguros quando reconhecemos quem somos. E quando reconhecemos quem somos, isso é bom. Isso é bom porque quando você reconhece quem você é, você começa a fazer isso que Isaías fez. Você se disponibiliza, você se coloca diante do Senhor e diz assim: Senhor, faz algo novo em mim, muda a minha vida. E Deus vai com certeza tirando essa insegurança, né, dos nossos corações. Às vezes nós dizemos para Deus assim: Senhor, eu não tenho uma capacidade de, eu não posso fazer a tua obra. E a gente coloca diante de Deus tantas dificuldades. E Isaías, ao longo desses versículos do capítulo 6, a gente vai percebendo que ele vê Deus, ele reconhece o seu pecado, depois ele se disponibiliza diante de Deus. É uma sequência de ações que devem existir também na nossa vida. É claro que com Isaías foi algo assim, como o pastor fala, exponencial, né? Porque apesar de tudo ele faz o quê? Isso acontece numa fração, né? Num único momento da vida dele, e ele responde a Deus, o chamado de Deus. Foi impressionante aquele momento ali, né? Quando a gente às vezes vê Jesus chamando os discípulos, Jesus não chama homens perfeitos, assim como Isaías não era perfeito. Ele mesmo disse que ele era um homem de impuros lábios. E Deus chamou aqueles 12 ali, Deus sabia da imperfeição de cada um deles. E eles foram colocados diante de Jesus para que Deus tratasse com aquelas imperfeições. Interessante é que o profeta Isaías, na hora que ele diz assim, ó, o meu pecado são os meus lábios. O que é que o anjo faz? O anjo vai lá, pega uma brasa viva do altar e queima exatamente no lugar onde ele disse que tinha dificuldades, onde residia o pecado dele. E ele é tocado nos lábios e o anjo diz para ele: olha, você agora foram perdoados os seus pecados e você está purificado. É assim conosco. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus vai lá e providencia esse meio de nos purificar. Basta tão somente que nós nos coloquemos à disposição dele. Foi isso que Isaías fez. E Deus não vai chamar, não fique pensando que todos que estão aqui são perfeitos, ou se não se acha perfeito, Deus só vai chamar esses que são pessoas perfeitas, pessoas que têm talentos, os grandes talentos. Quando a gente coloca e vê os discípulos de Jesus, a gente fica assim abismado. Por que Jesus escolheu aqueles homens? Homens com tantas dificuldades, homens tão difíceis de serem tratados. Mas Deus pacientemente, Jesus pacientemente cuidou deles. Jesus chegou para Deus e disse assim: olha, Senhor, olha aqui, todos eles, eu cuidei deles até o fim. Eu não desisti de nenhum deles. Somente o filho da perdição. Somente ele se perdeu. Mas todos os outros
eu fui até o fim, eu insisti na vida de cada um deles. E assim Deus insiste nas nossas vidas. Basta tão somente que nós nos submetamos. O próprio Jesus também ora ao Pai dizendo assim: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quando nós nos submetemos a Deus, nos santificamos, nos colocamos diante da palavra de Deus, nós somos santificados. E isso que era impossível acontecer, acontece, como aconteceu na vida de Isaías. Louvado seja o nome de Deus, porque aconteceu na vida dele e acontece nas nossas vidas. Amém? A terceira coisa que nós podemos aprender com o profeta é estar disponível para a missão, mesmo em diferentes esferas de atuação. Isaías 6,8 vai dizer assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Isaías vai de imediato. Perceba que Isaías passou por todo o processo, né? Reconhecimento de pecado, restauração da vida dele, confiança de que Deus estava com ele. E quando Deus faz o apelo e diz: a quem enviarei? Ele automaticamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós escutamos tantas vezes esse versículo, não é mesmo? A quem enviarei? Tem lá a Semana de Missões Nacionais, estaduais. A quem enviarei? E nós achamos que Deus só vai enviar e chamar outras pessoas diferentes, pessoas para irem a lugares distantes. Mas não, Deus chama cada um. Eu e você somos chamados para exatamente estar diante dele, para cumprirmos a missão, e o desenvolvimento do nosso chamado vai acontecer exatamente quando nós nos disponibilizamos. Porque ninguém está pronto. Ninguém é capaz de imediato no reino de Deus. Nós dependemos inteiramente dele. E a gente pode ser usado por Deus no nosso lar. Você como filha, como mulher, como marido, sendo sacerdote da sua casa, no seu trabalho, fazendo o seu trabalho de maneira honesta, de maneira que não lese o seu patrão, porque muitas vezes nós não testemunhamos e somos o inverso daquilo que deveríamos ser, né? Não testemunhamos do amor de Deus, da graça de Deus, da transformação que Deus faz nas nossas vidas, porque nesses ambientes aí, às vezes no nosso lar, no nosso trabalho, nós não fazemos aquilo que está realmente dentro da vontade de Deus, não nos colocamos diante do Senhor, não estamos diante da palavra de Deus, aprendendo com a palavra, em oração, buscando de Deus essa transformação. Porque ela não vai acontecer de imediato. Deus vai, quando você se colocar diante dele e disser para ele que você se coloca disponível, mas que você tem dificuldades, que você não consegue fazer, Deus é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que vai preparar você, é o Deus que vai fazer você crescer mais e mais. Mas lembre-se sempre, há necessidade de que eu e você nos coloquemos de forma disponível diante de Deus para que Ele possa agir. Porque se sempre eu e você vamos, e quando Deus faz assim: a quem enviarei? Ah, Senhor, manda outro. Ah, Deus, eu não dou não, sabe? Eu tenho tantas coisas para fazer, a minha vida é tão atarefada, eu tenho tanto trabalho, tantos afazeres na minha vida, eu sofro tanto, eu tenho tantos problemas, mas Deus sempre nos chama. Isaías não fez isso. Isaías, de prontidão, disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu estou disposto, eu sei que é difícil, mas a tua graça um dia me alcançou. Quando ele viu quem ele era e o que Deus fez, perdoando ele, transformando ele, ele faz: essa graça é maravilhosa. Eu tenho que me disponibilizar para servir a esse Deus.
e reconhecer que eu dependo dele inteiramente. Eu não sou o super-homem, eu não consigo fazer muita coisa sozinho, eu preciso do Senhor. É o que nós precisamos fazer diariamente. Dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Eu preciso do Senhor. Eu quero me disponibilizar a fazer a tua obra. Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, aonde eu estiver. Eu quero me disponibilizar a fazer. Mas aí você pode dizer assim para Deus, mas Senhor, eu não sei o que fazer. Né? Isaías já sabia o que fazer porque ele seria um profeta. Mas você pode chegar e dizer que não sabe o que fazer. Então comece a fazer onde encontre alguma coisa, onde estejam precisando da sua ajuda, do seu serviço. Vá ali, se disponibilize, diga assim, eu quero ajudar, na igreja, seja lá onde for. Se coloque à disposição, que o Espírito Santo de Deus faz a obra no seu coração e faz algo novo em você. O quarto, ter persistência mesmo em tempos de oposição. Isaías 57 diz assim, porque o Senhor, o soberano, me ajuda e não serei constrangido. Por isso fiz o meu rosto duro como a pedra e sei que não serei humilhado. Lembra aquela expressão, né? Que o povo diz, aquele tem uma cara dura. Isaías usa esse termo, né? Deus fez, por isso fiz o meu rosto duro como a pedra. Eu vou fazer, eu vou enfrentar a oposição, eu não quero nem saber. Quando a gente vê o povo a nação de Israel naquela época, a gente fica até estarrecido. Isaías 1:4 diz assim, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Diante de uma cena dessa, com certeza quando Isaías ia proclamar a palavra de Deus, ia confrontá-los, Isaías era criticado. Isaías vinha oposição sobre a vida dele. E muitas vezes, você quer ser um cristão verdadeiro, você quer ser um cristão fiel a Deus, que faz a vontade dele, que diz o que a palavra de Deus diz, e não diz o que os homens querem ouvir, mas diz o que a palavra de Deus diz, as pessoas lhe criticam. Né? As pessoas começam a zombar de você. Você vai dar um conselho a alguém, Deus te chama para aconselhar, para ajudar, para levar a palavra dele, mas as pessoas desprezam você, acham que você não tem condição nenhuma de estar dando opinião, não vale a pena, o Deus que você serve é o seu Deus, o Deus deles é outro Deus. Mas ele não desistia, Isaías não desistia. E Deus espera que nós não desistamos. Né? Que nós possamos estar ali, constantemente, falando. A Bíblia diz a tempo e fora de tempo, levando a palavra de Deus, levando ela em todo tempo, para que o nome de Deus seja exaltado, para que vidas conheçam o Senhor. Uns vão ouvir, outros não vão ouvir, uns vão lhe criticar, outros não, mas a nossa função é levar, é ser bênção, é falar do Evangelho, que muda e que transforma as nossas vidas. E por último, o quinto, é proclamar a palavra sem negociar. Proclamar a palavra sem negociar. Isaías 48 diz assim, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Outras versões dizem seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Hoje é assim, amanhã não é mais, a moda era desse jeito, amanhã não é mais, os costumes eram desse jeito, amanhã não é mais. Mas o Senhor, a palavra dele, nunca vai ser uma palavra ultrapassada. E é o que nós temos visto muito hoje.
Isaías, ele fielmente, ele proclamava a palavra de Deus de forma ardente, sem negociar a mensagem de Deus. Ele estava ali, firme. Deus dizia, fala a Isaías, fala para esse povo. Eles não querem ouvir, mas fala para esse povo. Deus já estava por aqui com Israel. E Deus dizia para eles assim, olha, eu estou cansado dos holocaustos de vocês. Eu estou cansado do culto de vocês. Misericórdia. Quando Deus diz assim, estou cansado de vocês, do culto que vocês prestam a mim. E Isaías não deixava de jeito nenhum de estar ali, falando e proclamando a verdade. Ele não dizia meias verdades, ele não falava meias verdades. Ele falava a verdade que Deus tinha colocado na sua boca. E a boca de Deus é a palavra dele hoje. E nós precisamos falar do que está aqui escrito, não tentando contextualizar. Nós contextualizamos a forma de fazer. Não é isso mesmo? Como eu vou levar, como eu vou transmitir. Mas eu nunca posso contextualizar o que Deus disse. Ele disse isso é isso. Não mintais uns aos outros. Eu não devo mentir uns aos outros. Mas de vez em quando, né? Não vos embriagueis com vinho. Mas... E aí a gente lista aquelas obras da carne todinha, né? E a gente fica assim, não foi. A prostituição não é bem assim, o adultério não é bem assim. E assim vai as pessoas tentando dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada, precisa ser lida de forma diferente. Mas Isaías dizia, não é assim. Deus disse que é dessa forma e vai ser dessa forma, e nós devemos, do mesmo jeito, levar a palavra de Deus às pessoas que nós conhecemos. Mas para que somos vocacionados? Todos nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Eu e vocês somos chamados para isso. Somos representantes visíveis do Deus invisível. Somos representantes visíveis do Deus invisível. Deus não está aqui, visivelmente, mas você estando, você representa Deus. Então você é um representante de Deus. Então você tem que andar de forma digna, para que você não envergonhe o nome de Deus, e sim glorifique a Deus. E somos chamados a sermos portadores da verdade e do amor de Cristo, por onde quer que estejamos, onde quer que andarmos. Precisamos ser levados. Precisamos levar a verdade de Deus e o amor de Cristo. E que você possa responder, assim como Isaías respondeu. Ele vai dizer assim, que possamos responder à santidade de Deus, apesar de nossa pecaminosidade, aceitar o chamado, apesar da insegurança, que estejamos disponíveis para a missão, mesmo em diferentes esferas de atuação, que tenhamos persistência, mesmo em tempos de oposição, e proclamemos a palavra de Deus sem negociar. Amém, irmãos? Que essas verdades, que essas lições que nós aprendemos com Isaías possam nos inquietar. Eu costumo dizer às vezes que a gente ouve tanta pregação, né? A gente ouve tanta palavra, mas a gente ouviu a de hoje, ouviu a da semana passada, já esqueceu, já ouviu a de hoje, o que amanhã vai ouvir outra, e a gente fica se enchendo, mas a gente precisa aprender realmente, olhar para o que a palavra de Deus tem nos ensinado e persistir naquilo ali. Deus, eu não saio daqui por enquanto o Senhor não fizer algo na minha vida. E que nós possamos aprender com Isaías com relação à sua vocação. E nós também somos vocacionados para a glória de Deus. Amém?